Na pasta americana, a gente vai sovar primeiro e depois, antes de começar a abrir, eu faço esse movimento, ó, puxo e vou juntando no meio para depois, na hora de virar, ficar lisinho na parte. Eu não mexo na pasta americana. Depois que eu coloquei, comecei a abrir e é ali que vai ficar até eu abrir o tamanho que eu quero. Aí eu estava usando uma pasta, tá? De 800 gramas. Que eu gosto de comprar aquelas de 800 em 800. Eu não gosto de comprar aquela do balde, não. Tiro as bolhas com a agulha. Na hora de colocar, o que tá na parte de cima vai continuar pra cima. Olha, você viu que eu não virei. O que tá pra baixo ainda continua encostado no bolo. Coloquei, eu passo minha mão na lateralzinha assim, ó, pra dar uma grudadinha, pra não rasgar. E depois, com a lateral dos dedos, devagar, eu vou abrindo a parte de baixo e encaixando essa pasta no bolo. Com muito carinho, para não rasgar a nossa pasta. Você só não pode deixar muito fino essa pasta. É aquele negócio, gente, nem muito fino, nem muito grosso, com a espessura. Nem muito fino, nem muito grosso. O finalzinho é um pouco mais chatinho, mas vai devagar, vai abrindo a parte de baixo, vai colando, tipo, o bolo, a pasta no bolo. Com calma, dá certo. Eu gosto de usar esse alisador, tá vendo que é arredondado? Ainda mais para dar uma apertadinha na pasta, quando a gente assim que coloca, para poder descer bem. E aí é como se não houvesse um fim, eu aliso, aliso, aliso até eu achar que tá bom. Tem dois jeitos que eu faço para alisar o bolo, né? Para quinar o bolo. O primeiro jeito é esse aí, com essa lateral, mas eu prefiro fazer sentada. O segundo jeito, deixa a espátula retinha dos dois lados, gente, para poder não apertar o seu bolo e amassar. Então faz isso até ele ficar quinado. Tiro as bolhas se aparecer. E agora, com calma, faço um pedaço, aliso, aliso. Viro o bolo, faço outro pedaço, aliso, aliso. E assim até o bolo inteiro. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. Eu acho mais bonito quando ele tá quinado assim. Mas, se você quiser ele arredondado, não tem problema. No final, eu pego essa esteca que é mais gordinha e passo para poder fazer terminar de encostar ali. Vou com bisturi bem reto para não encostar no seu bolo e vou tirando, ó, para ficar bem rente. Se por acaso a pasta fica sobrando um pouquinho, eu venho com o alisador, dou uma apertada a mais e faço o mesmo processo. Tiro se tiver um excesso de pasta. Faço isso em todo o bolo. Aquela alisada final. Esse daí já é o bolo de baixo. Você tá vendo que eu nem quinei muito? Por quê? Vai uma pasta por cima na quina, vai tampar? Ah, então eu não perco tempo não. Pega os caninhos que tem de dois tamanhos, pega o aro do mesmo tamanho do bolo de cima, veja onde que é o centro, pega um pedaço de palito de churrasco e marco 3 pontos, como se fosse um tripé. Para eu ver certinho o tamanho do cano, primeiro eu enfio o palito de churrasco até o final, marco com uma canetinha, aonde que fica ali bem na rente à pasta, e com essa medição eu corto o meu cano. Esse caninho aí eu consigo cortar com a tesoura. Tem algumas marcas que você precisa cortar com a faquinha, mas olha, eu já marquei ali e cortei 3 canos. Aqui no vídeo eu deixei só cortando um. Verifica se os 3 estão do mesmo tamanho, para poder não ficar torto o seu bolo, tá? Coloco o primeiro. Ó, ele fica tipo um tripézinho, tá? E assim tá pronto para poder receber o bolo de cima. Vi que tá rente na pasta? Ok. Agora eu vou colocar um pouco de glucose, não muito, para grudar um bolo no outro. Eu prefiro usar glucose.
Se quiser usar chocolate puro. Ai, mas eu prefiro usar glucose. Passa um pouquinho e agora com o bolo eu vou colocar na parte de cima. Meio que assim, ó, pego na parte de baixo para não amassar seu bolo, com muito cuidado, muito carinho, e vral em cima do bolo. A pintura tem, ou você pode pintar com aerógrafo ou um aquarelado, igual eu vou fazer aqui. Eu misturei amarelo com marrom e álcool de cereal e vou dando batidinhas, que eu gosto do efeito do aquarelado, em toda a extensão do bolo. Em todo o bolo eu faço isso. Com a modelagem que nós fizemos na aula anterior, se você perdeu, vai lá na playlist que tá lá todas as aulas. Ela já tá mais sequinha, tá vendo? Eu umedeci, colei a parte de baixo. Como eu não estava sentada, ele ficou meio tortinho, mas eu gosto de fazer sentada para poder ver o alinhamento na hora de eu colar no bolo. Uma pasta americana verde eu misturei para tingir verde com preto, que aí fica um pouquinho mais escuro, mas não ficou tão mais escurinho do que eu queria não, que depois eu vou pintar, vou mostrar pra vocês. Pego uma escovinha que eu só uso pra confeitaria, marco. Tá vendo ali que eu cortei a retinho? É onde vai encostado no bolo. Mesmo que a pasta americana eu vou deixar meio emboladinha na tábua, que eu quero fazer isso pra dar um efeito, mas o que vai encostar no bolo eu já corto pra ficar certinho. Antes eu umedeci a tábua, vocês viram, né? Pra grudar melhor essa pasta americana e pra não ficar escorregando e saindo. Ó, deu uma emboladinha pra dar um efeito. O excesso eu tiro, tá? Com bisturi ali na tábua. Nesse bolo eu acabei não colocando a fita na tábua, mas eu sempre coloco porque eu acho que fica mais bonitinho. Na gravação eu acabei esquecendo de colocar. Agora eu vou cortar a mesma coisa. Ó lá, tiro onde que vai encostado no bolo e o outro lado que vai ficar fora do bolo eu faço zigue-zague para ficar umas ondinhas e um sobe e desce. Umedeço para grudar a nossa pasta. Vai colocando, ajeitando. Na hora de ficar ajeitando, eu fiquei apertando, saiu um pouquinho das marcações da escovinha. Eu fui ali, só dei uma encostadinha de novo, só para voltar a marcação. E agora eu vou pintar com o corante da Inaerografia, o dourado. O nosso pomo é pomo, né? Então, pintei de douradinho, ele já estava mais seco. Gente, olha só, então devido a alguns imprevistos que eu tive esses dias, vai faltar o vídeo da modelagem da corujinha, que depois eu coloco pra vocês, é porque a gente tem que começar as gravações do nosso bolo de busto com braço amanhã. Então vai faltar essas duas modelagens pra vocês que eu vou colocar depois lá no canal. Então eu já ensinei como é que se faz a modelagem 2D aqui, que é um 2D 3D que eu falo. Gravei agora então como é que eu cobri, como é que eu coloco os caninhos, que tem dois tipos de caninhos, né? Tem esse mais fininho e esse mais grossinho. Então você só definir. Quando é bolo pequeno, eu coloco 3, no mínimo 3, gente, não pode ser. Então assim, para esse de 15 não precisa 4, que já é muita coisa. Só se fosse esse na parte de cima, aí seria 4 canos para sustentar o peso todo deles. Então aqui eu vou modificar um pouco a decoração, que o outro, esse aqui tá de ladinho. Então a nossa plantinha, eu tô querendo deixar ele na parte de baixo, mas vamos colocar aqui, ó. Primeiro, colocar a corujinha, sempre para grudar, eu gosto de colocar a glucose, igual eu coloquei para grudar o bolo. Então, para grudar as decorações, eu coloco um pouquinho de glucose e coloco a minha decoração. Se tivesse um palitinho para dar uma segurada, se ele é pesado, esse aqui é um pouquinho pesado, mas como eu vou cortar o bolo hoje, eu não vou colocar sustentação. Para um cliente, eu já coloco uma sustentação, porque ele tá pesadinho, mesmo que só é modelagem, que o livrinho é isopor, eu coloco porque vai pesar no seu bolo e eu não quero correr o risco. Então aqui, ó, vou deixar aqui no meio a corujinha, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Vou colocar a nossa plantinha no meio, vou colocar um palitinho. Eu sempre aviso pro cliente, tá? Eu tiro essa pontinha aqui pro cliente, para não correr risco, mas eu sempre aviso onde que tem palito ou onde não tem, para poder segurar a nossa plantinha. Então eu vou colocar esse aqui no meio,
modificar só um pouquinho aquilo, o outro que tá lá. Ó, tinha que passar um pouquinho de glucose para dar uma grudadinha, aqui ó, para ele ficar bem firminho. Vou colocar o nosso pomo, ó, aqui em cima. No outro, ele tava mais embaixo, né? Mas esse eu queria colocar aqui em cima, eu não queria colocar aqui embaixo. Ou meio que de ladinho também fica legal, enfincado aqui no bolo. Mas eu tô querendo colocar aqui no livro. Vamos tentar aqui. Como é o isoporzinho livro, eu vou furar o isoporzinho primeiro para depois colocar a minha decoração. Ó, eu peguei um palitinho só para furar, já vou furar em diagonal para não correr risco de amassar a nossa modelagem do pó. Ó, já dou uma furada. Venho, posso umedecer aonde que ele vai ficar aqui, ó. Umedecer aqui, onde que ele vai ficar encostadinho. E venho colocando. Eu sempre tomo cuidado para não apertar ele. Eu venho colocando o palito. Pega uma tesoura, ó, força pelo palito, ó. Tá vendo? Minha mão tá na frente. Só no finalzinho que eu dou uma forçadinha nele para não estragar a decoração. Ó, coloquei ele aqui de ladinho aqui. Ó. E aqui, o que eu fiz no óculos dele? Você pode fazer de pasta? Pode, mas o risco de quebrar é muito grande. Eu faço com ferrinho, ou pode fazer com arame floral, pode passar uma fitinha preta ou daquelas florais e pintar com preto sem problema nenhum. Eu fiz assim no meu, ó. Dobrei o meu arame floral, que esse aqui eu tô usando um outro ferrinho, um arame galvanizado que eu uso, mas você pode usar o floral que não tem problema, e cobre com aquela fita floral e pinta de preto. E eu coloquei nos olhos e depois eu fiz a emendinha do meio com pasta americana. Ó, deixa eu ver onde que vai ficar aqui. Também que o roxinho ficou um pouquinho meio que de lado. Agora que já está colado, deixa eu focar. A hora de decorar o bolo, aí fica a sua imaginação. Eu gosto de cortar já os tijolinhos para ficar um pouco mais durinho. E eu vou umedecendo e colando ele aonde eu quero. Eu vou mudar um pouquinho a decoração do que tava no outro. Ó. Eu vou colando. Um pouco aleatório aqui. Dou uma separada. Aí você pode ir colocando aleatório. Vou colocar uns aqui do outro lado. Não tá de frente, eu gosto de ficar bem de frente pro que eu tô fazendo pra não ficar torto. Ó. Não gosto que fique também muito padrão, igual de um lado, igual de outro, não. Depende. Nesse caso aqui eu não gosto, não. Então aqui agora, pode colocar a plaquinha, ó. Vou dar uma olhada. Pode colocar a plaquinha embaixo. Deixa eu ver onde que eu vou colocar essa plaquinha. Acho que eu vou colocar aqui nessa parte de baixo. Ó.
colocar aqui. Deu pra ver? E aqui agora, posso colocar depois uns tijolinhos na parte de baixo. Pode colocar as pegadinhas que eu também já dei uma cortadinha aqui. Ó. Deixa eu molhando já ele todo. E como tá manchadinho, não tem problema, ó. Aí a pegadinha cola melhor do que molhar piquititinho por piquititinho. Ó. Um do lado de cá, um do lado de lá. Tá uma playlist aqui no canal, desde o início fazendo a massa. Então depois se quiser dar uma olhadinha... Opa, coloquei ao contrário. Tem a massa aqui também, uma outra opção de massa pra vocês. Ó. Vou colocar até embaixo pra ficar bonitinho. Calma aí que aqui não tá molhado. Opa, que é pra baixo. Gente, dá pra colocar nome, dá pra colocar mais decoração. Aí é uma base que você pode fazer o que você quiser. Ó, dá pra colocar uma outra lá do outro lado. Achou que ficou muito verde? É porque o outro lá tinha ficado um pouco mais verde escuro. Coloquei um pouquinho de preto aqui, álcool de cereal. Eu posso dar uma pintada nessa graminha para dar uma envelhecida. Ó, deixar um pouquinho mais escura, não muito verde. Pinto só a de baixo, deixa a de cima na mesma cor, só para ficar um verde diferente. Pode colocar decoração no bolo inteiro. Ó, mas é uma base que dá para vocês fazerem qualquer outro tema, gente. Qualquer outro tema. Olha como é que ficou. Vou tirar a câmera aqui para vocês verem de perto como ficou. Ó. Dá pra decorar aí do jeito que você quiser. Tá vendo que eu mudei um pouquinho? Eu achei que ficou até mais bonitinho. Ó, de ontem pra hoje o rostinho dele já deu uma escurecida naquela pintura que nós fizemos. Olha a bochecha dele como é que tá bem rosadinha. E olha que lindo que fica, que é base pra vocês criarem qualquer outro modelo. A gente vai começar a gravar nosso curso da Índia com braço, um busto com braço. Eu tô fazendo a pré-venda de 547 esse daqui, gente. Então a gente vai começar as gravações, por isso que eu vou deixar pra fazer a corujinha e a plantinha depois do nosso curso que eu tenho que gravar. Olha que lindo, curte, segue a gente no canal, curte e compartilha, que toda semana eu tô trazendo vídeos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente.